Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu essa semana numa empresa de cibersegurança. E olha, não tem nada a ver com vírus. Eles estavam entrevistando programadores para uma vaga. Davam uma tarefa de código e a pessoa entregava. E estava tudo funcionando. Até que faziam uma pergunta simples: me explica como isso aqui funciona. E o candidato travava. Não sabia explicar, porque não tinha sido ele que escreveu, foi a inteligência artificial. Guarda essa cena, porque ela diz muito sobre a semana toda. E o ponto não é o código, é a pergunta que o entrevistador fez. Por muito tempo, quando a gente olhava para uma tecnologia, o que importava era se ela era boa, se funcionava, se era rápida. Mas lendo o que saiu de mais relevante na última semana em tecnologia, negócios e comportamento, eu percebi que tem uma outra pergunta crescendo por baixo de tudo isso. E ela importa para qualquer um que toca a operação de um negócio. Saber se uma coisa é boa já não basta. O que pesa agora é conseguir responder: como é que eu sei que dá para confiar nisso aqui? E o exemplo mais claro dessa virada veio justamente da segurança digital. Mas presta atenção, porque ela não fica só na segurança. Ela explica a decisão de gente, de processo e de produto. O antivírus clássico funcionava como uma lista de procurados. Existe um catálogo de ameaças conhecidas, o sistema fica vigiando, tentando reconhecer cada ataque. O problema é que com a IA, quem ataca consegue criar variação nova muito mais rápido do que qualquer catálogo consegue atualizar. Aí, três fontes diferentes dessa semana chegaram na mesma conclusão, e a conclusão vira a lógica do avesso. Em vez de tentar reconhecer toda ameaça, você assume o contrário. Bloqueia por padrão tudo o que não reconhece e só libera aquilo que validou antes. Em segurança, isso tem um nome técnico, default deny, ou negar por padrão. Na prática, é uma troca de postura. Ao invés de confiar até ver um problema, você desconfia até que tem uma prova. E aqui vem a parte que interessa para quem dirige um negócio. Essa mesma postura aparece em outros três lugares que não têm nada de TI. Num deles, ela está sendo usada a favor. Nos outros dois, está sendo ignorada. E quase ninguém ligou os pontos ainda. O primeiro lugar é dentro da sua própria empresa. E esse aqui vale para todo mundo, do MEI a grandes companhias. A Harvard Business Review trouxe um conceito que vale guardar. Eles falam em desgaste, uma perda lenta de precisão e de qualidade no conhecimento da organização. Funciona assim: a empresa passa a usar IA para escrever documentação, descrever processo, registrar decisão. E uma parte desse material sai impreciso, às vezes inventado e às vezes até fora de contexto. Só que ninguém marca aquilo como duvidoso, entra como se fosse verdade. E o texto seguinte é construído em cima do anterior. O erro vira base e o conhecimento da empresa vai perdendo qualidade sem que ninguém perceba. Agora traz isso para o chão da operação. É o manual de atendimento que orienta o seu time errado, é a descrição da sua marca que foi ficando genérica, é o processo que um funcionário novo lê para aprender o trabalho e já aprende torto. Para um negócio pequeno, isso é ainda mais sério, porque muita coisa ali não está escrita em lugar nenhum, está só na cabeça do dono. No dia em que a IA começa a documentar por cima desse conhecimento, sem validação, você não está ganhando produtividade, está trocando a sua memória boa por uma cópia que ninguém conferiu. Repara na diferença para a segurança. Lá, a regra nova é bloquear o desconhecido. Aqui é o oposto que acontece sozinho. A IA deixa entrar o não validado por padrão, e isso se espalha. Mesma lógica, lado contrário. E nesse caso, o lado que te prejudica. O segundo lugar é aquela cena lá da abertura, a contratação. E esse toca direto em marketing, em time e em entrega. O candidato usa IA para passar no teste sem entender o que entregou. A máquina mostra o resultado certo e esconde que o domínio real não está ali. E não para na entrevista. A HBR levantou uma questão maior nessa semana. Os jeitos tradicionais de provar competência, diploma, certificado, anos de casa, estão perdendo força no mercado onde a IA muda o trabalho o tempo todo.
Pensa no que isso significa para quem contrata num negócio enxuto. Você não tem RH, não tem margem para erro de contratação e cada pessoa pesa muito no resultado. Se a entrevista vira um teatro, o custo de descobrir tarde recai inteiro em cima de você. E isso também muda o que você procura. O certificado é como aquele acesso liberado de uma vez por todas. Passou, está confiável para sempre. Mas se dá para fingir competência com a máquina, o papel deixa de ser prova. O que passa a valer é a evidência que se renova. O que a pessoa mostra que entende agora, de um jeito que não dá para terceirizar. Vale para contratar, para escolher fornecedor, vale até para avaliar você mesmo. A pergunta saiu de que credencial você tem para o que você consegue demonstrar hoje. E tem um terceiro caso que eu achei particularmente interessante, porque até a fronteira mais avançada da IA esbarrou numa questão de confiança e, de quebra, mexe no custo. Uma startup de Miami, a Subquadratic, afirma ter quebrado um gargalo matemático que limita os modelos de linguagem há quase uma década. Quando o modelo lê um texto, ele compara cada palavra com todas as outras. Um texto de 10 mil palavras dispara quase 50 milhões dessas comparações. Dobra o tamanho do texto e a conta mais ou menos quadruplica. É isso que deixa contexto longo muito caro. A ideia deles é parar de comparar tudo com tudo e escolher na hora só as relações que realmente importam. E o número de custo, se confirmado, chama a atenção. O mesmo teste pesado que no modelo de ponta custou $2.600, rodou no modelo deles por apenas $8. Pensa no que custo assim destrava para um negócio pequeno. Analisar centenas de documentos de uma vez, ler um contrato inteiro, cruzar uma base grande de dados. Coisas que eram caras demais para quem não é gigante começam a caber no orçamento. Quando o custo de uma capacidade despenca, ela deixa de ser privilégio de quem tem caixa. Mas olha como a notícia se sustentou. Quando a startup anunciou, a reação foi de ceticismo. Um engenheiro resumiu bem: ou é o maior avanço desde o Transformer, ou é a ter anos da IA. O que destravou a credibilidade não foi a fala deles, foi uma empresa de fora, a Appen, publicar testes independentes confirmando parte dos números. Nem na vanguarda da tecnologia a velocidade se sustenta sozinha. O que abriu a porta foi a validação de um terceiro. E tem um outro ângulo sobre isso, do tamanho de um país inteiro, mas com uma lição que volta certinho para dentro da sua empresa. A pesquisa da Pew, citada essa semana, diz que só 16% dos sul-coreanos se dizem mais preocupados do que animados com a IA. O menor índice entre 25 países. Nos Estados Unidos, esse mesmo número é de 50%. Por que essa diferença é tão grande? O artigo é direto. Esse otimismo foi, em boa parte, construído de propósito. O Estado coreano fez da IA um projeto nacional e repetiu para a população por anos que a tecnologia levava a um futuro melhor. Ou seja, a confiança de toda uma sociedade na IA pode ser fabricada de cima para baixo. E quando ela é fabricada, sobra pouco espaço para perguntar sobre custos, emprego, privacidade e dependência. Do outro lado da mesma moeda, veio uma lição do mundo do impacto social, repetida em 3 fontes. Projeto social que vive só de doador costuma morrer quando o doador sai de cena. O que sobrevive é o que foi de fato integrado e assumido por quem fica. E essa é a mesma régua de um negócio. Cultura que se apoia em entusiasmo emprestado, uma moda, uma ferramenta da vez, um hype, não se sustenta sozinho. O que dura é o que você construiu para resistir mesmo quando essa empolgação passa. Então agora vamos costurar tudo. Na segurança, bloquear o que não se conhece é a saída. No conhecimento da empresa, aceitar sem conferir é o vazamento. Na contratação, a competência está sendo simulada. Na fronteira técnica, foi a validação de fora que abriu a porta e derrubou o custo. E na sociedade, a confiança ou é fabricada ou é construída para durar.
São 5 histórias diferentes apontando para o mesmo lugar. Em 2026, o valor parou de correr atrás de quem é mais rápido. Ele está indo para quem é mais confiável. E confiável aqui tem um sentido bem concreto. É a operação que confere antes de aceitar, em vez de aceitar e torcer para dar certo. Isso não é mais um tema de segurança da informação, é uma decisão de liderança. Como você quer que a sua empresa trate aquilo que você ainda não validou? E aqui vai a parte prática, a que cabe no seu dia a dia. Escolhe um ponto do seu negócio onde você já usa IA hoje. Pode ser um texto de marketing, um relatório, uma decisão, um material de treinamento. E aí você faz uma pergunta só. Isso aqui, eu validei ou só confiei e segui em frente? Se a resposta for só confiei, você acabou de achar o ponto exato onde o conhecimento do seu negócio pode estar se desgastando sem ninguém ver. E não é para parar de usar inteligência artificial, seria o conselho errado. É para trocar a ordem. Conferir primeiro e confiar depois. Pode ser só uma etapa de revisão antes de um material virar oficial, uma pessoa que valida o que a máquina produziu. Isso parece pequeno, mas pode acreditar que muda o resultado. Quem pega isso antes dos concorrentes não só evita o desgaste, acaba construindo justamente a parte que a corrida pela velocidade deixou de lado, a confiança que dá para comprovar. Toda semana eu conecto os pontos entre tecnologia, negócios e comportamento humano aqui no canal. Bons negócios, até a próxima!